good story this is. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Corrêa e aqui comigo, além dos microfones novos, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Vontade de cantar aqui nesse microfone. Botar a mão no ouvido e cantar We Are The World. Mas esse foi o episódio da semana passada. Não seria a minha escolha, mas tá valendo. Maureen Xavier. E aí, Maureen, tudo bom? Olá, tudo bom? Então, me sentindo importante com esses microfones novos. A gente já vai dar um disclaimer aqui, porque os microfones já trocaram, mas as cadeiras ainda não. Então, se vazar algum barulho, é só das cadeiras, tá? É das cadeiras. Porque o microfone agora tá bem melhor. A gente vai ter mais uma participação especial no programa, mas aí eu falo um pouquinho mais quando isso acontecer. Hoje a gente vai falar de um filme que não é exatamente um lançamento, muito menos lá fora, né? A gente vai falar de Vidas Passadas, um filme que lá fora estreou no ano passado e chegou agora aqui no começo desse ano. Tem 2 indicações ao Oscar e, enfim, a gente entra nas coisas mais específicas dele quando a gente for falar. Lembrando que aquela história, né, para seguir a gente nas redes sociais do Correio do Povo, tem o seu Instagram lá, que eu nunca lembro o decor, né, porque tem sempre um diabo de um como é que se diz? Underline. É C-Pop Underline Podcast. Curte lá também, pode acompanhar no YouTube do Correio do Povo, só bota lá o Correio do Povo que tu vai achar. Pode deixar os comentários por ali, ou também, se quiser, deixar comentários no Spotify, que também funciona, tem ali caixinha de comentários e tudo mais. Dito isso, agora sim, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar aí de Vidas Passadas. Bom, como eu disse, Vidas Passadas é um filme de estreia da diretora Celine Song. É um filme curto, né? Pro novo padrão de qualquer produção agora tem 2 horas e 20. Esse não, ele é bem mais curtinho. Mas ele é denso. Depois a gente fala sobre isso. Denso, assim, eu até achei ele um filme leve, mas enfim. É um filme que fala sobre a personagem principal, que é a Nora, né, vivida pela Greta Lee. Ela é uma sul-coreana que se mudou para Nova York e depois de alguns anos ela entra em contato com... Não chega a ser uma paixão... uma paixão juvenil pode ser, né? Não é um amor juvenil, um amor de adolescência nem nada. Mas, enfim, é alguém que foi marcante para ela na adolescência, vivido pelo Theo Yu. No filme ele faz o Hae Sung. As nossas pronúncias a gente já vai pedir desculpa antecipadamente. Eu vi mais K-pop, Carlos. Exatamente. Mas aí não... Aí é difícil, né? E também ela lida com esse reencontro ao mesmo tempo em que ela já está uma vida estabelecida. Ela é casada com Arthur, agora sim, melhorou as pronúncias, né? O vivido pelo Arthur. John McEnroe, e o filme se dá em cima desse reencontro, assim, o que isso pesa para ela, o que pesa para ele também, né? O filme até acho que é um pouco mais, não digo do ponto de vista dela, mas acho que ela é um pouco mais protagonista que ele, mas é um filme de protagonismo de um casal que não é exatamente um casal. Antes de começar, eu quero apresentar a nossa participação especial, porque desde que esse filme estreou lá fora mesmo, e a Brenda conseguiu ver o filme lá fora, né? Imagino que a Brenda foi para os Estados Unidos, que a Brenda já tinha visto o filme ano passado. Provavelmente, né? A Brenda tinha dito assim, a Brenda Fernandes, nossa colega aqui, me chame quando tiver o C-Pop do Vidas Passadas, porque não sei o que. E aconteceu de ter o C-Pop justamente quando a Brenda está de férias e ela não pôde participar. E aí eu mandei uma mensagem para ela, disse, Brenda, manda um áudio para a gente aí e a gente vai botar para o pessoal saber o que tu achou do filme, porque, enfim, cara, era justo com a Brenda que tanto fez campanha para esse filme estar no C-Pop. Então, vai aqui o áudio da Brenda dizendo o que ela achou aí de Vidas Passadas. Salve, salve, C-Pop, salve Márcio, salve Carlos. Estou muito feliz de poder contribuir e deixar meu pitaco
deste filme, gente, de 2023, acho que foi meu favorito. Assisti ele ainda antes de estrear. E como atordoei na redação, falando assistam, vamos falar. E finalmente esse momento aconteceu. E agora estou aqui num formato um pouco diferente, mas porque não estou em viagem, em trânsito, mas não poderia deixar de contribuir um pouco e falar do quanto esse filme é especial para mim, do porquê eu gosto. Eu assisti 2 vezes ao longa, mas na primeira, assim, eu acho que no primeiro segundo do filme eu já estava sentindo que eu ia me encantar pelo Vidas Passadas, que parece ser um filme simples, mas ele não é. E isso eu acho que é o que mais me abraça assim, no filme. Eu nem vou entrar muito na história, que eu imagino que isso vocês já devam ter escutado, né? Mas é um filme que ele é todo costurado pelas sutilezas de diversas linguagens, desde os enquadramentos da câmera, dos diálogos que carregam muita profundidade, que eles são cirúrgicos, né? Tenho a impressão que nada sobra nesse filme. Ele é muito, muito bem colocado, ele te convida a conhecer aquela história, e isso acontece de uma forma muito bonita, assim. Como é que eu posso? É como se fosse um caminho e você vai indo e aos poucos vai entendendo o que se passa. E também um filme com muito silêncio, muitos espaços de silêncio, que é super bem usado durante o longa. Enfim, eu gosto da direção, eu gosto da filmagem, eu acho que ela acompanha muito bem a história, né, no desenrolar. Eu gosto da atuação, acho que a Greta ali tá muito bem, o Theo Yu também. E o John Magaro também, né? Que ele tem um papel que eu acho super interessante. Eu vou falar, acho que daqui a pouquinho, sobre o papel dele. Mas, enfim, eu acho que é uma trama que vai se desenrolando. E, às vezes, acho que pode até correr o risco. Eu fiquei um pouco pensando durante... achei tudo muito linear, muito... tem altos e baixos, assim. Mas ele é um filme que ele não vai explodir em nenhum momento. Ele vai seguir nesse ritmo. E eu acho que isso dá super o tom. E é o que me encantou também no filme. E é isso. É a primeira direção da Celine Song, que eu acho que ela já estreia de uma forma incrível. Soube também que tem muito... Ela também escreve o roteiro, tem muito da vida pessoal dela, então acho que isso pode ter ajudado a dar o tom na coisa. Bom, a história vocês já sabem, eu acho muito interessante ali o papel do John Magaro na trama, que ele interpreta o Arthur, se eu não me engano, que é o namorado, então o marido da Nora, que é a Greta Lee no filme. E eu acho que a forma como foi construído aquele personagem, eu achei muito inteligente, diferente de que algumas pessoas podem esperar assistindo uma crise de ciúmes, enfim, de qualquer coisa aí, né, se questionando. Acho que ele acolhe muito bem os sentimentos, acho que ele entende, ele é muito solícito, ele é muito... ele se permite entender o que se passa ali com a Nora, e eu acho que o papel dele é fundamental ali. Eu acho muito bonito também a relação deles, como isso vai, a chegada do Sung vai provocar ali. A gente até tava falando com o Carlos nos bastidores, nos corredores da redação, sobre o final, né, que o Carlos disse que gosta de finais que fiquem mais em aberto. Eu acho que foi perfeito, eu acho que não destoou, eu acho que é o que eu esperava do filme. Acho muito bonito o final também. Acho que conclui de forma bem bonita. Tá, e para encerrar, não vou me alongar muito, eu queria deixar uma pergunta para o Márcio e para o Carlos sobre a direção da Celine Song. O que vocês acharam da primeira direção dela? E se não faltou uma indicação aí de melhor diretora para ela? O que vocês acham? Beijos e até uma próxima.
Bom, antes de mais nada, vou dizer que a Brenda ainda não sabia que a Maureen ia participar desse programa. Então a pergunta não vale para mim. Vale para a Maureen também. Márcio quer responder? Eu respondo. A gente deixa para depois. Eu vou falar aqui, Fica à então. vontade, fica Não, à a história da direção, eu acho que é um trabalho muito bom, de fato. E aí a gente já teve essa discussão no outro programa por causa da Greta Gerwig, né? Por causa do Barbie. Eu acho que não é uma questão de esnobada, porque eu acho que os indicados esse ano é um ano que o Oscar tá com a barra em cima também. Tem muitos filmes bons, cara. Eu acho que me faltam 2 ainda. Falta ver o Zona de Interesse e falta ver o American Fiction. De todos os outros, o único que eu achei assim legal, mas nada demais, foi Os Rejeitados. Todos os outros eu achei muito bons, assim. Então, acho que talvez em outro ano ela pescasse sim essa indicação. Acho que é uma direção muito boa. O filme também. O filme está indicado, né? Ele está indicado a filme e roteiro original. Mas não vejo isso como uma esnobada, assim. Vejo como um ano que, enfim, qualquer um que sobrasse ali, a gente já tá falando também que fosse esnobado. E, afinal de contas, o Oscar é só uma premiação também, né? Não muda muito a vida de ninguém, a não ser que tu vá fazer uma bilheteria maior, né? Para alguns filmes é mais importante a questão da bilheteria. Só para deixar claro os indicados ao Oscar aqui, de diretor, que foi a categoria que a Brenda falou, é Justine Triet com Anatomia de uma Queda, o Scorsese com Assassinos da Lua das Flores, o Nolan com Oppenheimer e o Yorgos Lanthimos com Pobres Criaturas e o Jonathan Glazer com a Zona de Interesse. Esse é o único que a gente não viu. Que a gente não aqui. viu. Todos os outros se justificam, né? É complicado. A Barbie ficou de fora, era um filme que podia estar aí. E daí botaram para roteiro adaptado, fizeram a mesma coisa que fizeram com a... Exatamente. Maureen, vai lá. Não, então eu até ia complementar só que, sim, o Oscar é só uma premiação, mas também ajuda a dar uma visibilidade. Claro. Talvez muita gente vai assistir esse filme a partir dessa indicação e por ele estar. Eu, particularmente, me surpreendi muito. Acho que... enfim, eu adorei o filme, né? Eu sou da categoria... acho que algumas coisas eu converso muito com a Brenda, né, em relação ao filme. Eu acho ele o filme muito linear, acho ele muito bem dirigido, acho que essa parte do silêncio e das cenas que passa pela diretora, eles elevam o filme para uma outra categoria, né? Ele podia ser só um filme de romance/drama, alguma coisa assim, e eu acho que ele fica um pé acima, assim. Ele é, como tu tinha falado, um filme curto, perto dos padrões, mas eu acho que ele é denso, ele tem muitas camadas, assim. Vocês já falaram em outras vezes aquela coisa do filme que tu fica digerindo mais um tempo depois. Para mim, foi esse tipo de filme, assim. Eu fiquei... Ainda tem algumas coisas que eu acho que, enfim, dá vontade de voltar e ver de novo. Então, eu acho que converso bastante. Em relação a indicações, eu entro meio na categoria do... Olha, então, né? Talvez é um ano difícil, eu confesso particularmente, que, pelo que eu vi até agora, realmente é material muito bom. Então, acho que dificulta um pouco. Mas eu vou fazer, sim, a bandeira de que, infelizmente, as mulheres têm trabalho a mais para poder conseguir alguns espaços, para não deixar. Depois eu quero falar mais do filme. Vai, Márcio. A questão da indicação, eu acho que não sei se é tanto por causa da questão de gênero ali. Acho que até pode ser, e tem, às vezes tem de gênero, tem de etnia também no Oscar. Mas também tem o fato de ser o primeiro filme dela. Charlotte Wells, ano passado, com After Sun, também fez um filme, ficou extremamente cotada e também não foi, né? Não pegou para a diretora. Se eu não me engano, nem indicação. Então, acho que é um pouco isso, assim. Acho que eles querem dar um pouco mais de tempo para as pessoas... mostrar o que vieram. Filme independente é sempre mais difícil, né? Sempre mais complicado, assim. Eu acho que até a Charlotte Wells merecia mais do que a Celine Song, no caso, assim. Mas, enfim, esse filme, quando eu estava vendo... eu vou falar um pouco... Não digo mal dele, mas eu vou fazer algumas ponderações aqui. E a sensação que eu tinha vendo o filme é um pouco quando
perguntaram pro Charlie Watts, assim, o que ele achava do Oasis. E ele... Situa só pra... o Charlie Watts é o baterista dos Stones, né? O Oasis é a banda de Britpop. E perguntaram o que ele achava do Oasis e ele falou, toda vez que eu ouço Oasis, me dá vontade de ouvir os Beatles. E com esse filme foi um pouco isso, assim, ele me lembrou, e toda vez eu voltava referenciando, o filme daquele diretor chinês, o Wong Kar-wai. Tem vários filmes dele no MUBI, que é um diretor de Hong Kong. E quase todos os temas dos filmes, pelo menos os principais filmes dele, é sobre isso, sobre desilusões amorosas, essa angústia de querer ficar com alguém e não conseguir, essa falta de continuidade nas relações e como isso afeta a vida das pessoas posteriormente. Assim. Então, é mais ou menos na mesma linha que a gente está ali no Vidas Passadas, só que o Vidas Passadas, para mim, ele se apoia em alguns pontos meio chaves, assim, e que eles são colocados ali para te fazer despertar determinadas emoções, assim, né? Então, né, quando a despedida, que é a última cena do filme, não vamos entrar nos spoilers ainda, mas é uma cena bem emblemática disso. O filme ele te faz te emocionar e chorar nas horas certas, assim, sabe? Então ele meio que, não sei se chega ao ponto de pegar o espectador pela mão. Assim. Vamos usar uma expressão do BBB, ele te manipula? Eu acho que sim, mas... Mas é do jogo. É do jogo. Assim, ele não torna um filme ruim nisso, ele só torna um filme, para mim, um pouco mais óbvio. Né? E por isso, esse é o pequeno detalhe que me faz retroceder um pouco na minha avaliação em relação ao filme da Celine Song. De qualquer forma, eu acho que a gente fala muito que é um drama, uma história de amor, eu acho que é muito mais um filme das relações, assim, como as relações afetam a vida das pessoas, como os caminhos não trilhados te levam a voltar para trás e repensar, e se eu tivesse feito isso, o que eu faria? Famoso e se. E se, é quase um multiverso, assim, né? Tu fica imaginando relações. Isso acontece na vida da gente, assim, tipo, né? É um relacionamento que tu não levou adiante, um emprego que tu não aceitou, que tu aceitou, uma viagem que tu fez, o que tu não fez, todas aquelas coisas que... se tu tivesse seguido aquele rumo, talvez a tua vida tivesse sido um pouco diferente. Eu acho que esse filme é um pouco isso, assim. É essa necessidade de fechar certas portas que tu deixa abertas. Assim. É interessante tu falar isso, porque para mim é essa maneira que resume o filme, assim, sobre o que é o filme. O filme é tu fechando um em si, assim, de uma certa maneira, mas tu fechando, né? Tipo, tu concluindo, porque, enfim, não sei até que ponto é um spoiler, mas tu tem um encerramento de uma história. Possibilidade, de uma talvez. Possibilidade. E é também um filme sobre identidade, assim, né? Que fala muito da questão coreana, questão norte-americana, como ela faz, eu me sinto tão coreana com ele, né? Quando ela tem a relação com... tem as conversas com esse... Com Arthur. As conversas que ele tem com... A paixão coreana. Com a paixão coreana tá. dela, né? Tipo, me sinto tão coreana, porque ela é uma pessoa que, né, em determinado momento resolveu seguir a vida dela, deixar a Coreia para trás, não só quando criança, mas a partir do momento também, quando ela tá ali com 20 e poucos anos, que é na primeira passagem de tempo, os primeiros 12 anos, quando ela encerra a relação ali, não... a gente vê que ela chega com uma roupa de festa, inclusive, muito provavelmente ela foi numa festa, talvez ela não tenha... Isso não mostra no filme, mas a gente fica supondo. Talvez tenha tido a possibilidade de uma relação, ou abriu alguma porta em que ela talvez não tenha seguido porque estava numa relação à distância com a antiga paixão, antiga amizade, assim. Então é isso. Crush. O antigo crush, né? A gente fica shippando os dois o filme todo, né, Carlos Corrêa? Mas, enfim, para não me alongar muito, deixar o Carlos falar também, depois a gente retoma alguns pontos específicos, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que é um filme... não sei se ele é emocionante, assim, ele é... Sentimental? Sentimental, cativante. Mas, mesmo com tudo isso, eu acho que ele podia ter dado alguns passos a mais e que a diretora, talvez por ser o primeiro filme, talvez por almejar pegar um público maior e tornar esse filme mais identificável com várias pessoas dessa geração, tanto da minha geração como a geração anterior, assim, e talvez para tornar esse filme mais acessível também para a questão da Coreia e dos Estados Unidos, porque ela é uma coreano-canadense, né? Então a história é um pouco baseada num momento da vida dela, né? Tipo da diretora, tipo aquela cena, que é a cena que abre o filme, que eles estão no bar, os dois falando e o marido dela, o americano do lado, tipo é uma cena que ela vivenciou e a partir dali ela teve a ideia de fazer o filme.
Enfim, é isso. E também aquele negócio, né? Um filme que começa com uma música do Leonard Cohen, termina com uma do John Cale, também não dá pra gente desmerecer muito. Ruim não é. E nem vamos falar da paisagem de fundo, que é Nova York, né? Bem, esse filme é curioso, até ia começar por outra coisa, mas vamos lá. Nova York é um personagem do filme, mas ao contrário de outros filmes, eu acho que ela tem uma importância menor do que... Eu acho que é fundamental que seja Nova York. Não é assim se ela tivesse... Não quero dizer... Alabama, me mudei. Alabama. Boa. Eu ia dizer, Texas. Eu ia dizer cidades mais perto. E representa isso, né? O cara que não saiu da Coreia e, enfim, ele tinha toda uma perspectiva de uma vida correta do ponto de vista de mãe, sabe? Ele tem uma expectativa de mãe assim, em cima dele. Mas me chamou a atenção como Nova York é sim um personagem, mas é um personagem bem coadjuvante no caso. Assim, é importante, mas não é o... Acho que todas as cidades ali são, né? Seul também. Também. O Canadá também, quando ela vai... E é uma... Agora eu nem vou lembrar como é que eu... Tem um canal no YouTube que é muito massa, que se chama... Eu acho que é The Beauty Of. É um canal só de fotografia de cinema, assim. Então, eles reúnem, assim, cenas de cada filme. E tem sobre diretores também, e sobre seriados. E esse filme é um que está lá também. Tem uns 3 minutinhos lá das melhores cenas. E são cenas bonitas, assim, enquadramentos legais, mas não é, assim, Vamos pegar o filme do Scorsese, tá? Que a gente falava que determinadas cenas, se tu desse um pause, assim, era um quadro, né? Não é o caso aqui, cara. Nova York a fotografia desse filme está a serviço do filme mesmo, a serviço da trama. Mas, enfim, fechando parênteses. Eu acho que talvez se o nome desse filme, em vez de Vidas Passadas, fosse Vidas Adultas, também... De Volta para o Futuro? De Volta para o Futuro. Eu acho que eu não acho que ele seja um romance. Eu tenho amigas que foram ver e saíram bem decepcionadas, do tipo, mas filme triste. Eu não consigo ver outro final para esse filme. Eu gosto de final aberto e acho que, respondendo ali um pouco a Brenda, né? Se ele parasse... Depois a gente entra na parte do spoiler em si, mas se ele tivesse acabado 2 minutos antes, ele poderia ter um final aberto que eu acharia legal também, mas acho o final dele coerente e bom. Muito bom. Mas para mim ele não é um filme triste porque, enfim, eu não consigo ver outra saída para ele. Se ele fosse por outros caminhos, ele seria incoerente, assim, cara. Se tu quer ver outras coisas, assim, tu vai ver, sei lá, filme da Netflix, assim, ou vai ver dorama. Quer dizer, nem sei se dorama tem tanto final feliz, mas imagino que tenha. Vai ver novela da Globo. Eu acho que, assim como vocês falaram, ele é um filme sobre o EC, né? E me lembrou bastante outros filmes, assim. Eu estava pensando, assim, quais são os outros filmes de EC que eu tinha visto, assim. Tem um antigo lá, dos anos 90, com a Gwyneth Paltrow, que chama de Caso com a Casa. Péssimos títulos em português, porque é Sliding Doors, né? Em inglês. Que também era meio como se ela fosse para casa e ela volta... E aí o filme se parte ali dos 2 caminhos possíveis. Eu não lembro se o Melinda do Woody Allen também, eu acho que é um pouco isso, né? Uma característica de um jeito dela e de outro. E um filme que eu gosto muito, que é o Corra Lola Corra. Que esse, sim, é muito EC, mas é um EC, assim, não são das escolhas que ela fez. Aquele filme mostra como a tua vida pode mudar. Quer dizer, são sobre as escolhas delas, mas não são sobre escolhas conscientes. Não é assim, vou terminar esse namoro ou não vou terminar esse namoro. É uma coisa do tipo assim, eu vou no cinema, em vez de ir pela rua A, eu vou pela rua B. E se ela vai pela rua A, pode acontecer uma coisa, se ela vai pela rua B, pode acontecer outra coisa. Mas mais do que tudo, para mim, esse é um filme talvez sobre aceitação, assim, cara. Sobre tu chegar no momento em que tu sabe que algumas coisas na tua vida são fantasia e outras são realidade
e lá pelas tantas tu aceitar que, olha só, para a vida seguir em frente, a fantasia vai ter que ficar no meio do caminho, Ou seja, sabe? eu tenho que aceitar que o Cebolinha perdeu aquele gol na semifinal contra o River. Exatamente, cara. Ele... Vida que segue, cara. Então, assim, chega um ponto em que ela percebe... E abrindo de novo um parêntese, né? Eu vejo muitas pessoas comentar assim que, cara, ela tem uma cara conhecida, mas tu vai ver, ela não fez muita coisa. Ela é conhecida para quem viu Boneca Russa, a série aquela da Netflix. Ela é a amiga da protagonista, da Natasha, mais que viu o Poker Face, né? É bem boa aquela série, aliás, a primeira temporada é legal, mas a segunda temporada ainda é melhor. Ela é a amiga loucona dela lá, que dá uns aditivados pra... Ela tá... Eu não vi a série ainda, mas eu sei que ela tá no The Morning Show também. Isso. Essa eu também não vi. Eu até quero dar uma segunda chance para essa série. Né? Mas, enfim, ela é muito boa atriz, assim, ela tem são os dois papéis que eu vi dela, esse e o do Bonecas Russas, são bem diferentes, assim. Aliás, acho que é um filme que ele só consegue ser bom por causa das atuações, assim. Porque o roteiro é muito bom e os diálogos são legais, mas ela depende muito do olhar, né? Os personagens falam muito, às vezes, sem falar nada, assim. Dizem muito sem falar nada. Então, assim, acho que a direção dela é boa nisso, mas as atuações são muito boas por causa disso. Também do cara, né? O marido ali. Não, o marido americano, o Arthur. Porque tem uma hora ali, a parte do bar, né? Começa com o bar, depois, lá pro final, eles voltam para aquela cena em que eles dois, né? Os dois sul-coreanos estão falando ali em coreano e o cara tá do lado ali. E, ao mesmo tempo, pouco antes ele tinha dito, né, que estava tentando aprender alguma coisa, mas não sabia muito. E me deu uma dúvida naquele momento do tipo assim, putz, cara, será que esse cara está entendendo tudo que eles estão falando? Porque tem coisas ali que, em tese, não é para ele entender, né? São coisas muito pessoais dos dois, que, querendo ou não, fala do casamento dele, né? E eu acho legal isso, que esse reencontro... que tu não sabe se é um amor que se perdeu ou não, vai acontecer ou não, se dá no meio de uma relação dela com o marido, que não é um casamento em crise. Seria muito fácil ali para o roteiro colocar ela pesando na balança, tipo, a vida que ela sonhou, mas não se concretizou nos Estados Unidos, com a paixão antiga. Porque, como a gente disse aqui... Era uma paixonite adolescente que nunca se concretizou, né? Ou falando mais, uma linguagem mais adolescente, eles nunca ficaram nem nada, né? Era só uma imensa perspectiva que tem um período ali do filme que eles ficam, né, de vai, não vai, que até acho que naquele momento, se tivesse rolado, poderia ter dado certo. Ou não. Ou não. Mas, assim, era muito mais fácil deles terem ficado. Se daria certo, não sei. Mas era muito mais fácil, ninguém tinha nenhum impeditivo naquele momento, né? Então, acho que naquele momento ali, sim. Mas aí entra o EC, né? E se lá atrás ela não tivesse ido embora? E se... Enfim. Então, eu acho que é um filme, assim, sobre ela aceitar que... Cara, no fundo, ele é uma fantasia do que poderia ter sido a vida dela, mas... Também, a vida dela não é uma vida ruim nem nada. E outro filme que me lembrou bastante aí, talvez porque eu gosto muito, estou sempre lembrando, é da trilogia do Antes, né? Do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. Nesse caso, se eu for fazer relação com algum deles, eu acho que ele está mais para o Antes do Pôr do Sol. Porque eu acho que o primeiro ali dos Antes, o primeiro é o mais romântico, o segundo é o mais, talvez, realista, e o terceiro é uma imensa DR, né? Eu acho que o segundo tem um quê de romance, mas é um pouco mais realista, ainda que o primeiro também seja bastante romance, mas tem um quê de realismo. Então é isso, assim, eu acho que eu gostei bastante do filme, mas também, assim, não é um filme que me emocionou, assim. Quando saí do cinema, a galera tava se lavando, né? A galera tava fungando no cinema, principalmente na última cena. E não sei, para mim não bateu tanto. Nem bateu, chorou?
Óbvio que eu chorei. Chorei vários momentos do filme, saí do cinema, provavelmente com o olho vermelho, sem problema nenhum. E assim. Não foi uma crítica, claro. Não, mas eu também não tenho nenhum problema. Chorei horrores em Titanic também. Mas aí não tem como, né? Eu acho que assim, o filme fazer tu acreditar, e eu acho que talvez as pessoas que acharam o filme triste é exatamente por causa disso, porque o filme faz tu acreditar. Agora a gente já pode entrar nos Vamos spoilers? entrar com Vamos dar um aviso de spoiler, então. Só pra eu não... Aviso de spoiler. I see dead people. What's in the box? Tyler Durden. That guy is a good man. Ela morre. Não. Tá, voltando. Eu acho que uma parte de quem acha o filme triste, por exemplo, consegue ver só ele como triste, é por quê? É porque passa o filme inteiro esperando que aquele amor ou aquela possibilidade se concretize. É impossível tu não achar, até porque ele vai te cativando. Eles vão trocando mensagem, tu sabe que tem alguma coisa. E existe uma química. Mas não Ponto. é um amor. Tá, não, peraí. Vamos ir uma coisa de cada vez. Tu tem um possível relacionamento. Tu tem duas pessoas que, exatamente, se naquele momento lá, quando eles estão com seus 20 e poucos anos, que eles se encontram pelo Facebook, ou sei lá qual rede social, ou era o Orkut? Não, era o Facebook. Já era o Facebook, tá. Se naquele momento eles tivessem se encontrado, teria acontecido alguma coisa. Sim, teria. Tanto que eles dizem, e tanto que ela decide cortar relações com ele exatamente porque isso está fazendo mal para ela. Então, quer dizer, tu tem uma possibilidade. E não é uma possibilidade casual. Não, é uma possibilidade muito concreta, que não acontece. E ela termina o filme sem acontecer. Então, assim, eu entendo quem achou o filme triste, Mas não é, porque é uma pessoa que ficou esperando aquela fantasia do início do filme. Que deixou de acontecer porque enfim, o universo conspirou contra. Ela poderia acontecer. Tá, mas ela escolheu que não aconteceria. Porque ela se deu conta que... Não, peraí. Eu acho que tem algumas camadas nisso tudo. Eu acho que tem uma camada que é de quem vê o filme como uma história mediana de dois jovens que têm a possibilidade de ficar junto, e quando eles tentam ficar junto, ela é casada. Não é isso. Não é sobre isso. Eles não tentam, né? Porque eles não... Assim, eu acho que a ida dele pra lá... Ele tá mais apaixonado. Assim, até. Vamos só botar os pontos nos is, assim. Tipo, ela mora em Nova York com o marido, ele ainda mora em Seul, e ele decide fazer uma viagem que ele deveria ter feito 10 anos antes. Tá? Ponto. No momento que ele vai lá, eu acho que, assim... Tem uma cena lá que ela olha pro marido e diz assim, você tava certo. Ele veio pra cá pra me ver. E é isso. Porque, assim, tá todo mundo botando ponto final na história. Não é um e se pra ela. É um e se pros dois. Tipo, é um e se de, tipo assim, talvez em outra vida isso teria dado certo. Pros dois sul-coreanos. Pros dois sul-coreanos, óbvio. É o Inha que eles falam ali, né? Eles dão toda uma explicação muito bonita, mas assim, exatamente. Acho legal que ela dá toda a explicação bonita e depois diz pro cara, é só pra te seduzir. É só pra te seduzir. E casa com ele depois, né? Mas assim... Para mim, ela ganha um peso maior no sentido de que ela coloca as cartas na mesa de uma maneira bem clara e bota um ponto final. Tipo assim, se aquele ponto final vai ser duradouro, daqui a 10 anos, não importa. Mas naquele momento eles botam um ponto final. De tipo assim, cara, realmente poderia ter acontecido alguma coisa e tu tá casada e não vai ser, e ela... Tipo, pois é, poderia, mas tô casada e eu escolhi isso e eu quero isso. E eu acho que aí o filme me ganhou. Assim, me ganhou numa maneira, assim, honesta, porque, vamos ser bem sinceros, o mundo tá cheio de gente que não é honesta com seus sentimentos. Então, ali me mostrou um nível de maturidade e uma... Tu acha que o sul-coreano, se tivesse visto uma postagem dos dois juntos, teria escrito nos comentários... Amo esse casal? Ou não?
Fecha parênteses, continua. Não, eu concordo com a Maura. Eu acho que a escolha que ela faz no final não é entre os dois, né? É entre a escolha dela. Claro. Ela opta pela escolha O dela. choro dela é um choro porque é o choro pelo... Porque é uma dor, é um luto, passado, exato. Ela tá É tu fechando botar uma história. isso. Porque quando eles eram crianças ali, que era 12 anos, era uma pré-adolescência, na verdade, eles não souberam dizer adeus porque eles não tinham capacidade ainda Sim. emocional para elaborar tudo aquilo ali. Então foi uma despedida em que ela nem fala para ele descobre no meio da sala de aula que ela vai embora, e daí no final ele dá, ô fulana, tchau, ela tchau, e ele cada um pro seu lado. Então, tipo, aquilo fica em aberto pros dois. E daí no final, que é quando ela leva ele pro Uber e volta pro apartamento, tipo, é o fechamento daquela história de 12 anos atrás. Eles encerraram aquilo ali. E numa entrevista, a Celine Song fala... Eu fugi de todas as entrevistas porque eu fiquei com medo de me decepcionar. Não, ela conta que o final é exatamente isso, assim. Tipo, eles vão sair do apartamento e vão até o Uber. E daí ficam esperando o Uber. E daí ela tem o tempo, que daí ela disse que foi um tempo que ela fez, que é o tempo de que, quando o tempo eles iam ficar parados até ela ser, que era o tempo necessário para eles É se uma despedirem. cena que parece durar uns Uma 5 eternidade. minutos. E Porque foi é isso, ela é intencional. densa e ela tá presente. E daí tem a figura de que quando ele sai à esquerda. Quer dizer, ele tá retornando pro passado, ele tá retornando pra Coreia. E ela não, ela sai à direita, em direção Vai ao pra futuro. frente. E ela encontra o Arthur, que é o marido dela, que é o presente dela, né? Então ela encontra o Arthur no presente, mas projetando já o futuro. Que Então não é tipo... um cara filho da puta na história, né? Não Ao é contrário, não, ninguém é. E essa é uma parte legal. Isso que tem Não tem um masculinidade tóxica nessa Não, e mais do que isso, tem um excesso de sinceridade emocional e até de responsabilidade. Ficção, né? Assim, ó, E até de responsabilidade emocional com o outro. Tanto que ele tem uma conversa super pesada com ela antes de dormir. Imagina. Tu achou? Eu não sei se aquela tipo, conversa é pesada. ela sai com o amor da juventude e chega em casa e o cara tá despreocupado jogando videogame. É, mas ele não Podia tá tá jogando jogo mas de ele, guerra. ele Mas não- ali eu acho que ele tava ele jogando não- videogame pra ele não tá- eu não acho que ele pra tá- lidar com as emoções. Eu não acho que ele tá despreocupado. Tanto que chega uma hora que ele pergunta assim, tá, mas ele não, quando é que ele vai embora, assim, sabe? Não, sim, Ah, tem a pulguinha que ela mas ele faz, sabe que, cara, ela é uma mulher independente e, cara, o que ele achasse ali ou deixasse de achar não ia fazer muita diferença, assim. Mas eles têm uma conversa na cama que ele dá meio que a real, assim, pô, eu posso ser o vilão dessa história, sabe? Eu sou o ótima essa americano- cena. Eu sou o americano branco que tá impedindo o amor Da juventude. Só que aí que eu bato nessa tecla. Nunca foi um amor. Em algum momento Não, foi uma paixão. não, mas daí- em grande momento. não. Eles eram cara. crianças, foi a identificação Por, como por criança. isso que eu digo. entendeu? Por isso que eu digo. Não, mas Não é o amor de uma relação. Não, peraí. Gente, Eu olha acho só. que era Eles uma- têm uma relação. Eles têm uma questão de infantil ali, pré-adolescente. Pois então, isso beleza. não é Mas eles têm uma outra parte de relacionamento com eles adultos Eu que, assim, acho que não se concretiza. É uma perspectiva de paixão. É diferente. Não, é não, diferente de amor. não. A relação de amor dela é com o marido. Não é com o cara. Eu Ela acho que são poderia- coisas diferentes ela- em momentos Óbvio diferentes. que são coisas diferentes, mas a dela com ele nunca foi de... Eu acho. A dela entre os coreanos... De novo, a parte infantil a gente nem conta, tá? É onde começou tudo ali, mas enfim, era uma... Mas ali é uma base. Tudo bem, mas a gente não, Tipo, não eles vai não. considerar... Não, tem mas nem não, é maturidade, que- eles não tinham nem Mas maturidade. não é essa a questão, não é sobre isso. Eu acho que é sobre a questão de que, assim, tu tem uma relação de Eu amizade acho que são o elementos. O primeiro reencontro deles, que é virtual, tem uma perspectiva ali, mas é uma história, pra mim, muito mais de paixão, e eu acho que uma coisa é paixão, outra coisa é amor. A Ela relação... não conseguiu desenvolver as duas Exatamente. coisas. eles não conseguiram. A relação de... E eu nem entro na Mas, paixão, assim- porque eu acho que já passou dali, né? Eles mostram muito no comecinho deles ali naquela chácara, sei lá, naquele lugar mais afastado que ela conhece o marido. É que tinha um desejo dela de até que ela, no final Claro. dessa relação, ela fala: eu tô aqui nos Estados Unidos procurando passagem pra Coreia, eu não devia estar fazendo isso, Exato. sabe? Eu devia seguir minha vida. E aí Exatamente. ela opta pela escolha dela. Eu vou parar Mas porque eu não quero voltar pra ela Coreia. percebe lá pelas Não quero tantas voltar. do tipo assim... e aí, de novo, assim, a relação dela... E eu, de novo, não tô batendo na questão dela de paixão com o marido. Acho que a parte de paixão deles nem entra muito ali, tá? É muito pouquinho no começo e pronto. Quando a gente vê eles ali no tempo em que acontece o filme, já está estabelecida uma relação de amor dela com o marido. Isso sim, já é uma relação construída.
Quando lá pelas tantas ela tem toda aquela imagem do que poderia ser, aí a gente volta para o Ecedo, que a gente tanto discutiu aqui, é uma fantasia dela de que algo não foi bem resolvido. Só que lá pelas tantas ela já está estabelecida americana ali, vivendo como uma americana, ainda que seja uma sul-coreana dos Estados Unidos, e ela vai para o Canadá antes, né? Também. Eles entram pelo Canadá. Ela pega lá pelas tantas e diz pro marido, assim, que ela percebeu como o cara ele é tão coreano, né? E aquilo ali para ela não faz mais sentido. Aquilo ali é outra vida. Tanto que ela diz para ele, assim, tu tá esperando Não é Greta é a atriz, né? Tu tá esperando a Nora de 13 anos. Ou a Nayang. Tu tá esperando a Nora de adolescente, ou de 10 anos atrás. Ela não existe mais, cara. Eu acho que ele... Não é que ele ficou parado no tempo. Cada pessoa tem o seu tempo diferente ali. Aqui não vai uma crítica. É que ele ficou numa expectativa e ela... Tipo, a vida andou, cara. Ela foi para uma outra realidade. Ele continua imerso na Coreia. Exato. Né? Em todas as referências coreanas ainda estavam presentes para ele, inclusive ela, né? Então foi difícil para ele. Ele teve que ir para Nova York para poder superar isso. Daí ele também bota um ponto final lá e volta. Se ele vai voltar com as namoradas. E tem todo o deslumbre dele com, tipo, e aquela história, tu vai para Nova York e ele vai fazer todos os passeios de turista, sabe? Vai conhecer a Estátua da Liberdade e tudo mais. Eu não sei se alguém vai vai... comer de pé numa pizzaria. Não sei se alguém vai dar uma... Tipo assim, ela é americana, ela virou americana e tipo, virou as costas para... Enfim, mas é um pouco isso, sabe assim? Porque quando ela fala ele é tão coreano, para ela é uma coisa que não serve, assim. Chegou um momento... Não no mau sentido, mas não serve. Chegou um momento que eu pensei nesse filme como uma metáfora para a própria Coreia, assim, mas eu acho que eu tô indo um pouco longe demais, assim, que é como a Coreia... Tanto com os filmes agora, o Parasita, o Tudo ao Mesmo Tempo, Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Minari, todos esses filmes, assim, tem essa aproximação sul-coreana com os Estados Unidos, assim, e daí, em determinado momento, tu deixa a tua realidade cultural de lado. Sim. Não só no cinema, também nos doramas, que o Carlos falou, na música, no K-pop. Então, é uma cultura que está se expandindo e se aproximando desse lado mais ocidental, assim, para poder, né, se ocidentalizando. Pegar um quinhão maior, assim, e deixa, talvez, em alguns momentos, só quem é coreano pode notar isso com mais propriedade, mas talvez tenha alguns elementos em que tu abandona a tua própria identidade para tu poder se tornar mais global, assim, né? E te aproximar das outras pessoas, assim. Então, mas assim, eu também não vejo uma outra, eu não vejo um outro final para esse filme que não esse. Eu lembro de um filme que não sei se não é do diretor coreano que tu falou, o Hong Kong, que é o Beijos Roubados. Não. Acho que não é, né? Não. Que é com o Jude Law e com a Nora Jones. E lá pelas tantas, eles estão num bar e tem uma jarra, assim, com várias chaves, que as pessoas, tipo, terminam um relacionamento e botam a chave ali, enfim, uma coisa assim. E aí alguém, acho que ela pergunta pra ele, ou ele pergunta pra ela, não sei. E aquela chave ali, o que aconteceu? E o outro personagem só responde assim, nada, a vida. Eu acho que nesse filme é um pouco isso, sabe? Não é... Por isso que eu não acho que ele é um final infeliz nem nada. O fato... A gente falou e não falou qual é o final, né? Ela não fica com ele, ela não beija ele. Eles não ficam... Esse final agridoce me lembra o final agridoce do La La Land. Que é um final em que eles... Mas ali é vou triste. Dar spoiler de vários filmes. Eu não acho que seja triste. Tem triste por causa da relação dos dois. Mas assim, os dois precisavam... Eu me lavei tanto nesse filme. Eles precisavam se separar para seguir as suas vidas e os seus desejos, seus sonhos. Porque todos estavam ali fazendo cedendo um pouco, cedendo demais nas suas ambições. Um estava empatando o outro. Então, para prosperar profissionalmente, para se completarem, eles precisavam cada um para ir pro seu mas lado. ali tem um alto e baixo, né? Ali é um casal feliz que depois vê que não rola. Aqui nunca se concretiza a coisa. Não, é tudo... Tipo, não existe um término. São todas as possibilidades. Né? E por isso que eu acho que a história é mais dela, assim. É ela, no fim é ela que decide, né? Porque se ela se inclina para dar um beijo nele ali, ele vai.
Mas ele não se inclinou pra ela. Mas ele não Mesmo se os homens não se Mas ele não se inclinou pra tentar beijar ele. Mas ela. aí acho que é mais... Enfim, acho que é mais a característica dele e Mas também da o cultura fato coreana. de... Se fosse um latino ali, já tinha, né? Não. Eu já tinha botado ela dentro do carro e já tinha levado. Pronto, acabamos de assassinar vários estereótipos. Quase que eu falo uma bobagem aqui. Mas enfim, de novo, eu acho que é um filme sobre ela se aceitando e crescendo ali como pessoa também. Sabe? Tipo assim, olha, vamos lá. Tanto que agora ela chega ali com o cara na escada, que o cara não interfere, né? Na boba ele também não é, né? Ele desceu ali na escadinha. E pra mim, o abraço deles ali é uma coisa do tipo assim, bora agora, sabe? Ela completou, por isso ela chora, né? É o luto, ela finalmente luto, se despede e tem o luto ali. É um final bonito, é um final bonito. O final... Nossa, eu achei o final, assim, muito... E essa parte até que a Brenda falou ali, eu acho que ela falou... O filme não tem uma grande explosão. Pra mim, o choro dela é a dor que até então ela é meio silenciada, assim. Tipo, todas essas coisas que a gente tá falando aqui, escolhas, renúncias... perspectivas frustradas, desejos frustrados pela vida, porque é aquela coisa, não tem como saber se ela tivesse ficado lá, porque nunca foi a personalidade dela se aceitar naquela realidade. E isso fica muito evidente quando eles estão no Brooklyn, lá no Dumbo, conversando, que ela diz, mas tu continua esperando as mesmas coisas, o que nunca fez realidade para ela. Nunca foi nem desejo e nem vontade, assim. E tanto que isso fica muito claro também no tipo de relação que ela tem com o Arthur, assim. E tanto que ele mesmo, o coreano, diz para ela, né? Tipo, putz, não gostei de ter gostado dele. Porque eles também têm um tipo de relação... que talvez ajuda ela, porque assim, tem uma parte ali que ele fala pra ela, tipo, eu sou o acessório. Eu sou um acessório teu, né? Eu orbito em torno de ti. Vamos usar uma frase de Grey's Anatomy aqui, você é o sol e eu sou a lua aqui em torno de você. Então, eu acho que ela deixa isso presente porque ele nunca ia ser suficiente também, assim, na minha humilde opinião. A lua orbita em volta da Terra, mano. Sol, planeta, enfim, Grey's Anatomy. deixa assim. Detalhe, É Grey's detalhe. Anatomy. É série de médico. Dois detalhes, assim, que só para dar um pouquinho mais de molho nessa história, que a diretora conta. Um é que quando os dois personagens masculino, coreano e norte-americano se encontram, ali que eles ficam parados se olhando, os atores estão se encontrando. Eles só se conheceram ali, né? Que máximo! Era pra ter esse estranhamento, né? E a outra é que quando eles estão conversando por Zoom ou Skype, eu não sei qual é a ferramenta, eu não lembro, e que às vezes trava. Eles gravaram aquela cena no mesmo ambiente, mas em salas separadas, e eles não sabiam quando é que ia travar. Daí eles fizeram esse jogo de travar para os atores reagirem ao travamento e ver o que eles fariam. Então tem todos esses... Esse tom de fidelidade com a realidade, assim. Eles não sabiam quando é que a conversa ia travar. De travava, eles tinham que reagir à conversa. Eu, assim, de quem gosta muito desses filmes enfim, de relacionamentos atuais, eu achei esse... por isso que, para mim, fica um pouco difícil até de comparar ele. Porque acho que foi contigo, Carlos, que eu comentei. Acho que tu não consegue botar ele no mesmo jogo que, tipo, o assassino da Lua das Flores, ou o próprio da Bomba, que eu não vi. Eu acho legal porque eu acho que ele crescendo, são filmes bem distintos. Porque eu acho que ele entra numa linha de que não é uma superprodução. Ali é outra coisa que está em jogo. E ele é um filme muito bonito, assim. E eu acho... eu estava tentando me lembrar o nome da bendita da série, que eu acho que é do Prime, que se passa em Nova York, que são várias historinhas Mother de amor. Love. Isso aí. Ele me lembrou, em alguns momentos, essa coisa de amores que não são, né? Não é mais a princesa, o casalzinho da Disney. Graças a Deus também, né? Eu acho que dos indicados ao Oscar, assim, no quesito realidade, que eu acho que tu quer falar, ele entra junto com o Rejeitados. Eu acho que os Rejeitados eles são parecido, são os dois assim, que conversam. E eu não vi muitos, então também não posso. Oppenheimer não é realidade, é isso? Oppenheimer é o mais realidade deles, né? Ele é literalmente uma bomba de realidade. O Assassino da Lua das Flores também é bem realidade, né? Infelizmente. Mas é que eu acho que são tons diferentes de produção. Não, é que
são épicos versus versões filmes Sim, mais sim, intimistas, sim. né? É. Tanto É, Scorsese que é um quanto pouco. Oppenheimer são grandes épicos, assim. Eu não me lembro Disney versus Mubi, assim, né? Por aí. Eu não me lembro na disputa contra o Parasita quais eram os outros filmes. Não quero falar besteira. Mas, por exemplo, o Parasita, claro, tem outras características. Mas ele também, tipo, é um lugar mais fechado, é um filme relativamente mais simples. Passa mais tempo numa casa. E que assim. mexe com outros elementos do que uma grande, né, produção. Então, até acho bem justo. E eu confesso que assim, gostei da tua dica do MUBI, vou atrás daquele diretor que eu não vou saber muito falar bom. o Tem nome. um filme que é In the Mood, The Mood for Love, In the né? Mood for Love. Nunca me lembro o título em português. Que é isso também, só que é um filme de época, mas também são de vários Amor à Flor momentos da Pele. vida. Hã? Amor à Flor da Pele. Nome Tá, horrível esse eu em já português. vi. Esse tu viu? É antigo. 2000. antigo. 2000. Pra minha filha. Meio século? Não, um quarto de século. É filme antigo, 2000. 2005 é filme Enfim. antigo. Chungking Express também é outro filme bom dele. O Happy Together, que deu uma... Tem vários no Mubi, né? Tem quase todos dele no mundo. E quase todos com essa temática, né? Tem alguns que não são, que tem uma época de samurai lá, enfim. Tava tentando olhar aqui O ano do Parasita. É o mesmo ano do 1917, Ford versus Ferrari, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História do Casamento, Era Uma Vez em Hollywood e O Irlandês. Assim, tem vários filmes muito bons aqui, né? Mas acho que de fato ele é melhor. disparado melhor, né? Enfim, vamos lá. Quantos coraçõezinhos quebrados? Quantos Yanans, Quantos né? coraçõezinhos partidos você dá para... Quantas roupas você vai roçar, né? Quantos Uberes no final do... Quantos coraçõezinhos partidos você dá para Vidas Passadas, Mal Enxergado? 5. Eu dei 13,5, Carlos Correia. Eu fui bem maldoso. Né? O Carlos deve ter dado 3. Não, eu dei 4. Ó. Eu dei 4. Eu dei 5 por ser uma... Conseguiu tirar... 4 e 1. 4 e 1. Tá bom, 4 e 1 média, tá 4 e 1. ótimo. Tá uma bom, média de boas. 4, viu? Então, podemos ir para as dicas da semana. Vamos lá. Márcio Gomes. Eu. Então eu vou dar tem algumas dicas assim que eu já estou armazenada desde as férias, Carlos, que eu tenho que desovar isso alguma vez, fazer um programa só de dicas em algum momento. Mas eu vou dar uma dica meio no mesmo tom desse filme que a gente falou agora, que é o Vidas Passadas, que é Não Me Abandone Jamais. É um livro e um filme, né? O livro é daquele Kazuo Ishiguro, cara que escreveu Vestígios do Dia, né? Que se tornou também um filme com Anthony Hopkins e a Emma Thompson. Emma Thompson, exatamente. Me fugiu quase que ia falar Emma Stone, mas não é Emma Thompson. Pode ser, mas não deve, como ela tá em todas, periga tá dentro. O livro é muito bom, comprei num balai na feira, é melhor que o filme. O filme está no Star Plus, é um filme com a Keira Knightley, a Carey Mulligan e o Andrew Garfield. Então são 3 bons atores, mas ele deixa um pouco a desejar em relação ao livro. Assim. É a história que passa numa realidade distópica, né? Em que no livro tu vai descobrindo isso ao longo do tempo, né? No filme ele te entrega de cara o que aconteceu, que é encontraram a cura para todas as doenças através da clonagem. E daí clones são criados e esses clones eles têm uma vida limitada, eles só servem para servir de doadores de órgão. Então faz 2, 3 doações e replicantes, assim, exatamente. Que nem o Blade Runner, né? Só que são seres humanos. Sim. Né? Então mostra essas pessoas no internato descobrindo essa realidade, né? Vivenciando isso, tentando achar o seu clone original, e tem todo esse tom agridoce do Vidas Passadas, assim, de realidades possíveis, realidades abandonadas, caminhos que poderiam ser trilhados, mas ali no caso uma realidade mais dirigida não permite, não é que nem esse do Vidas Passadas, em que ela tem a opção de escolher o que ela quer ali, não, as pessoas têm que seguir aquele roteiro pré-estabelecido. Mas enfim,
ele caminha meio lado a lado com esse filme. Como filme, ele é bem inferior ao Past Lives, mas o livro é muito bom. E para quem não tiver saco de ler o livro todo... Onde é que ele tá? Ele tá na Star Plus. Star Plus. Não sei se Star Plus já fundiu com a Disney ou não, mas por enquanto Ainda ele não. está na Star Plus. O filme é de 2010, 2009, por aí. Não é um filme novo. Tu falou agora de fundir, tá para ter várias, né? Star Plus tá para misturar tudo com a Disney. Aposto que vai aumentar a mensalidade. Vai- o HBO vai mudar de nome. Vai misturar virar 2, com- 3 streamings aí. É, Se não acabar tudo dentro da Netflix. é. Né? Talvez daqui a uns 5 anos esteja tudo dentro da Netflix. É, bem provável. O da Amazon também, né? Daqui a pouco. Ou o Elon Musk compra tudo. Agora tem um papo de que o Elon Musk quer comprar a Disney, né? Aí eu vi alguém brincando, dizendo... Daqui a alguns anos o cara vai dizer... Filha, nessas férias eu vou te levar para Y. Mas, enfim, vamos lá. Minha dica... eu tava vendo os filmes que eu vi nesses últimos dias... Não me sinto à vontade de indicar nenhum deles. Tem uma série duas séries que eu tô vendo que eu acho bem boas, mas eu tenho meu trauma com Bom Dia Verônica, eu só indico depois que eu ver o último episódio, mas enfim, que são Histórico Criminal, da Apple, uma policial, e True Detective, o novo. Aliás, True Detective a gente podia fazer semana que vem, né? Senhor de Sr. Smith, não tá vendo ainda? Ainda não comecei a ver, porque eu comecei a ver Tokyo Vice, que começou a segunda temporada agora. Achei bem divertido o Sr. de Sr. Smith. me As surpreendeu um críticas, pouco, as críticas são surpreendeu. boas, né? Tem várias que eu quero ver. Agora entrou uma na Apple, né, do Dior, É. que é The New Look, né, que é ele e a Chanel. Só dando um spoiler de talvez episódios futuros, o Mestre do Arco eu tô achando meio... Né? Esse eu não me apeteceu. Tô vendo, Tá... Não embala, né? Não vai. Eu tenho uma tese, assim, eu acho que é um filme feito com uma identidade da época do Band of Brothers? Band of Brothers, mas que não cola mais, sabe? Pode ser. Funcionava há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eu acho mas que são agora muitos não- personagens, todos meio que iguais e todos tu não dá bola. Todos assim, heróicos, né? bonzinhos, né? não. E o Austin Épico. Butler esqueceu de como se fala normalmente, ele só sabe agora falar que nem o Elvis, né? Ele falou tudo assim. Mas enfim, minha dica então é musical. Eu tava vendo, assim, eu gosto de assistir em termos de premiações, eu gosto de ver o Oscar e gosto de ver o Emmy, até vejo o Globo de Ouro, assim. O Grammy, eu confesso que para mim passa completamente batido, até porque não escutei o disco da Taylor Swift, não escutei o disco da Miley Cyrus nem nada, então não me diz nada. E eu nunca entendi muito as regras do Grammy, porque sempre me parece que eles premiam como música uma música de 3 anos atrás, tipo. Mas, enfim. Mas eu estava vendo pelo noticiário que aparentemente a geração... Não é nem millennial. Qual é a geração atual? Qual é a geração jovem? A geração TikTok, digamos assim. Geração Z, se não me engano. Enfim, a geração TikTok. A geração TikTok descobriu Trace Chapman, né? Voltou a... Porque ela apareceu, né? Fazendo um dueto. Ela apareceu fazendo um dueto. Ela não grava há muito tempo já. E ali eu pensei, opa, pelo menos isso, né? Então a minha dica é um pouco essa, assim. Escutem mais Trace Chapman. O primeiro disco, que é de 88, eu acho, né? O disco homônimo dela. É o que tem a Fast Car, né? Que é a música que tocou lá, que já fizeram várias versões. Até fui dar uma pesquisada e descobri que até Justin Bieber já gravou essa música, o que é uma pequena heresia, mas enfim. Tem outras músicas muito boas. Tem Talking About Revolution, tem Baby Can I Hold You, que era a trilha de novela aqui. For My Lover e por aí vai, mas enfim, não são tantos álbuns assim. O último é de 2008, então vocês veem, né, faz 15 anos quase, a minha matemática é péssima, 16 anos que ela não grava nada. Tem um lançamento ao vivo do ano passado, mas é de um show de 88. Então a minha dica é essa, assim, aproveitem o embalo e redescubram Trace Chapman. E a Maureen vai encerrar nossas dicas aí. Pois é, então, tu falou aquela hora dos filmes do IC e tal, e daí eu fiquei lembrando, porque de dica eu tô meio ruim. 3 dicas bem curtinhas. Uma é um filme chamado Efeito Borboleta, que eu tô tentando me lembrar de quando ele é, mas eu acho que ele é lá do início dos 2000, anos por aí, 2000 e No alguma final dos coisa. anos 90, início dos anos 2000. Exato. Que é um filme que fez bastante sucesso na época. Eu Na acho... época que a galera se importava com Ashton Kutcher. Né? Enfim, né?
Mas ali é uma história que ela passa numa primeira narrativa de uma maneira linear, com alguns buracos, e depois ele tem a possibilidade de mudar algumas coisas, né? E se, ao invés de ter feito isso, eu fizesse aquilo? E cada vez que ele faz isso, de uma certa maneira, ele muda todas as histórias e nunca chega em... 2004. Ele nunca chega a nenhum... Enfim, eu também não vou contar toda a história. Mas ele é muito interessante porque ele meio que saca essa coisa do e se eu tivesse feito alguma coisa naquele momento, o que teria acontecido, e ele dá esses desfechos possíveis. Então, e é um filme que, particularmente, eu gostei muito, e tem o DVD, tadinho, dos novos, isso existe ainda, Teve DVD 2 de filme. sequências, né? Teve, mas aí não conta. Nem o Ashton Kutcher voltou. Não. Até porque não tem. O O primeiro é legal, o o primeiro filme filme é ele legal. se organiza bem direitinho. E a questão toda do efeito borboleta é exatamente isso, né? Tipo, as borboletas. Cada vez que tu muda, todas as sequências são diferentes. Tudo muda. Tudo De muda. Volta pro Futuro, assim, vai. Exatamente. E tem 2 episódios de 2 séries que eu adoro. Eu tentei procurar o número do episódio, temporada, não achei, porque são séries longas. Uma é Grey's Anatomy. Tem um episódio que ele se Maureen chama... citando Grey's Anatomy. Que coisa, quem diria, né? Ele tem um episódio que ele é todo nessa batida, do e se. E se fulano não tivesse feito tal coisa... E ele mostra, né, essa grande sacada do episódio, as pessoas totalmente diferentes, assim, suas personalidades, como existem marcos zeros, não gosto muito desse termo, mas assim, como existem alguns momentos que estão tão definitivos na evolução da identidade de uma pessoa que, se determinadas coisas não tivessem acontecido, eles seriam pessoas diferentes, e talvez, mesmo sendo pessoas diferentes, teriam se encontrado, enfim. E uma outra série que tem um episódio assim também se chama Supernatural, também, né? Outra série que acho que ela terminou com 19 temporadas, e ela tem um episódio, porque são 2 irmãos que fazem o negócio da família, que é caçar monstros. Monstros de várias naturezas. E eles têm um episódio dessa linha do e se eles não tivessem seguido, qual seria a vida deles, né? E se eles chegariam nos mesmos dilemas que eles têm. Então, curtinhos assim, enfim. Era isso. Quero dar parabéns pra gente, que a gente falou de EC, EC, e ninguém citou o EC da Marvel. Não, tem esse também. E tem aquele episódio do Lost também, né? Da 4ª Constant. temporada Constante, que também é um pouco nessa linha, Verdade. Cara, deixa eu falar pra Episódio. vocês, eu comentei com a Maureen antes de acabar o programa. Eu tava trocando de canal no YouTube, né? E eu caí num canal de uma galera que resolveu Que medo. ver Lost desde o começo. Os caras não viram Lost, são 2 caras e 2 gurias. Tem pena deles. Eles não viram Lost. Cara, E eles estão vendo eu pela adoro primeira Lost. vez. Eles fizeram um vídeo de react de todos os episódios. Então, assim, eu meio que revi vários episódios só pra ver a reação deles vendo Lost. Assim. Não, eu gosto de Lost, eu brinco, eu gosto de Lost. Não gosto do final, mas gosto Porque de Lost. na Tem época, alguns episódios muito na bons, época, tá Constante é muito bom. na época não tinha essa mania do react, né? Não. Então os caras deram essa boa sacada. Pegaram uma série que se presta muito a E react, que tem né? muita gente, e tem uma geração inteira que não viu no sentido de não pegou nem spoiler da época. Volta e meia tem um papo, né, de que eles vão refazer. Pois Medo disso. eu sei que já acabou o tempo e já acabou a parte das dicas, mas falando em Lost, tem uma série na Globoplay que se chama Origem, é com um dos atores, inclusive, que está em Lost. Eu peguei não é um ranço, a primeira temporada ela não é muito longa, eu assisti em 2 dias. Porque ela tem várias sacadinhas, mas ela me deu me deu aquela lembrancinha, aquele gostinho amargo que Lost às vezes fazia com a gente, sabe? De dar um episódio, daí tu vai lá e depois ele joga uma pá de cal, aquela coisa toda. Mas, enfim, tem 2 temporadas no Globoplay. Esse ano lança a 3ª nos Estados Unidos e parece que tem uma 4ª. Só imagina o que seria redes sociais com os episódios de Lost. O que seria o Twitter na noite do Kate? We have to go back, Kate. Não, gente, só para
os mais novos saberem, na época que tinha Lost, tinham sites especializados, blogs, né? Então, o fenômeno do Lost faz parte disso. Exato. Se baseia em acabar o episódio E as todo mundo pessoas ir irem dividir lá, a teoria. dividirem Dividir e teoria. reverem o episódio várias vezes, para achar todos os detalhezinhos ou os nomes dos livros que Quem apareciam na quiser, estante. busca aí no nosso histórico do C-Pop. A gente fez um episódio aí no aniversário de 10 anos de Lost, ou do final ou do começo de Lost. Enfim, acho que foi do final, né? Foi 2020, eu acho. Acho que foi. Tá no nosso histórico aí. Certo? Já nos alongamos bastante, então a gente vai ficando por aqui. Um abraço, até semana que vem, então. Tchau. 너랑 얘기하는 거? The guy flew 13 hours to be here. I'm not going to tell you that you can't see him or something. 만약에 네가 한국을 떠나지 않았다면